Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu louvo a Deus por esta igreja, pelo amor à palavra de Deus. Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo. E muitas pessoas hoje não têm mais paciência para ficar de pé diante da palavra de Deus, para abrir a palavra de Deus. Eu quero compartilhar aos irmãos a alegria que eu tenho no meu coração de ver uma igreja que ama a palavra. Tem um pastor que é uma referência no Brasil, que se chama Hernandes Dias Lopes. Ele diz o seguinte: quer conhecer uma igreja que ama a palavra de Deus? Ele diz que ele anda em muitas igrejas. É que quando ele vai em determinadas igrejas, abre o texto, ele acaba de ler o texto, as pessoas fecham a Bíblia e cruzam o braço. Mas eu louvo a Deus por esta igreja que ama a palavra de Deus. Na semana passada, o pastor Luciano Conzendei, ele estava ministrando aqui, e ele disse assim, em João capítulo 4, ele ia fazer uma ilustração, e todos os irmãos correram para a Bíblia, para abrir a Bíblia, ele diz, não é esse o texto, é uma igreja que ama a Deus e ama a palavra de Deus. Amém? Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Neemias capítulo 4, eu vou ler alguns versículos, diz assim: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Amém? Agora você vai colocar a sua Bíblia aberta na sua cadeira e você vai dar a maior salva de palma que você puder à palavra de Deus. Aleluias! Aplauda ao Senhor Jesus!
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Os irmãos, por favor, podem se assentar. Glórias a Deus. Queridos irmãos, nós estamos no mês da família. É apenas uma data especial que nós temos preparado para ministrarmos aos corações das famílias que têm sido atacadas por todos os lados. Famílias conectadas com Deus, vencendo os desafios da era digital. A palavra de Deus nos diz que nos últimos dias seriam tempos difíceis, homens que seguiriam doutrinas de demônios. A palavra de Deus também nos diz que nesses últimos dias os casamentos seriam impedidos, que os homens teriam as suas mentes cauterizadas. A palavra de Deus nos diz que as famílias são atacadas. Em todas as eras e em todos os tempos, todos os homens da história passaram por lutas nas suas vidas e nas suas famílias. Nesses últimos dias, nós estamos vivendo influências da era digital, que tem destruído famílias. Famílias têm sido destruídas por adultérios digitais. Famílias têm sido destruídas nos relacionamentos dos filhos e pais que não têm mais tempo de comunhão. Famílias têm sido atacadas e destruídas por todos os lados. Por que isso acontece? Por que as famílias são atacadas? Por quem as famílias são atacadas? Nós estamos meditando sobre esse texto, famílias conectadas com Deus, vencendo os desafios da era digital. Que desafios são esses? Como resistir? Como nos proteger? A palavra de Deus vai nos mostrar nesse texto que se nós vivermos alguns princípios estabelecidos pela palavra de Deus, nós conseguiremos resistir, nós conseguiremos vencer. Mas para vencer, nós precisamos lutar. É por isso que no último versículo que eu li, a palavra de Deus nos diz assim, versículo 14, não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas famílias, por suas mulheres e por suas casas. Meus irmãos, lutem por vossas famílias, lutem pelos seus filhos, lutem pelos seus netos, lutem, porque nós estamos numa grande guerra, numa guerra espiritual. Mas eu preciso colocar os irmãos no contexto deste texto que nós acabamos de ler. A palavra de Deus nos diz que Neemias, um homem de Deus, ele se levantou num tempo difícil da sua era para lutar por ele, pelas famílias dos seus irmãos, pela sua cidade. Neemias era um oficial do rei. A palavra de Deus nos diz que Deus criou um povo, e esse povo, pela sua desobediência, eles foram levados cativos por uma terra distante. O povo de Deus, Israel de Deus, eles foram levados cativos para a Babilônia, e ficaram lá durante 70 anos. E Deus decide libertar esse povo, e manda esse povo de volta para a sua terra. E a palavra de Deus nos diz que, numa primeira leva, milhares de pessoas voltaram para reconstruir a sua história, para reconstruir a sua vida. E eles começaram aquela reconstrução. E essa história está relatada na Bíblia, no livro de Ageu. Fala também no livro de Esdras, no livro de Esther e no livro de Neemias. E aquele primeiro leva daquele povo, eles começaram a restaurar o templo de Israel que tinha sido destruído. E do livro de Esdras, do capítulo 1, que conta essa história,
até o livro de Neemias se passam 100 anos. O povo começou a reconstrução. Eles reconstruíram o templo, mas os seus muros ficaram destruídos. Nesse meio período, no livro de Esdras, entre o capítulo 6 e o capítulo 7, passam 60 anos e Deus usa uma mulher, a rainha Ester, para abençoar aquele povo. E quando nós chegamos no livro de Neemias, ele estava servindo ao rei na Pérsia, e ele era copeiro do rei, ele era um oficial do rei. E o seu irmão, Anani, vai até ele, e ele faz uma pergunta: como estão os meus irmãos? E Anani diz: a cidade está assolada, e os muros estão destruídos. As portas foram derrubadas, e os muros queimados. A palavra de Deus nos diz que Neemias, ele chora muito. Ele busca a Deus em um tempo de jejum. Ele ora ao Senhor durante alguns meses e vai até o rei Artaxerxes. Diz aquilo que está passando e ele é autorizado a voltar para a sua terra para reconstruir o muro. E é neste contexto que Neemias chega. A palavra de Deus nos diz que quando ele chega em Jerusalém, as pedras do muro estão queimadas, as portas destruídas. Talvez você entrou aqui nesta noite e a sua família esteja assim. As pedras podem ter sido queimadas, pode haver montes de entulhos, talvez apenas pequenas rachaduras, ou não há mais portas. Mas o Senhor diz: lute pela sua família, porque vale a pena. Mas contra quem nós lutamos? Por que nós temos que lutar? A família, e foi já dito aqui nesta noite, é propósito de Deus. Talvez a sua família hoje seja só você e o seu filho. Talvez a sua família seja você e sua mãe. Talvez a sua família seja o seu esposo, os seus filhos. Eu não sei em que contexto está a sua família, mas Deus fala para você nesta noite: lute por ela. Porque as portas que foram destruídas, as pedras queimadas podem ser restauradas por Ele. Amém? Contra quem nós lutamos? Por que nós temos que lutar? A família é projeto de Deus. Queridos irmãos, Deus, Ele se reflete na família. A Bíblia vai nos dizer que a imagem do casamento é a imagem de Cristo e da igreja. A Bíblia vai nos mostrar que o relacionamento paternal ou maternal reflete a relação de Deus Pai com os seus filhos e a sua criatura. Por isso nós temos um adversário, o adversário das nossas almas. Deus não tem adversário, Ele é soberano, Ele é temível, Ele é todo-poderoso. Mas Ele nos criou, mas uma das suas criaturas, Satanás, que era um anjo de luz, ele se tornou o nosso adversário. E como a família é a imagem de Deus, o casamento é a imagem de Deus, os filhos, a relação de pai e filho, de mãe e filho, refletem a imagem de Deus. O Satanás, ele trabalha para destruir as famílias, e é contra ele que nós temos que lutar. A palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais nas regiões celestes. Nós temos um adversário que trabalha dia e noite para destruir as nossas famílias. Quando nasce uma criança, como nasceu hoje o netinho do diácono João e da irmã Ione, o Cisla, nome difícil, representa a alegria do nascimento e reflete a glória de Deus. E o nosso adversário, ele trabalha para, tocando na nossa vida,
tentar macular a imagem do próprio Deus. E este texto vai nos mostrar princípios que, se nós praticarmos na nossa vida, nós estaremos edificando as muralhas que vão nos dar vitória. Amém? Que princípios são esses? Primeiro princípio, a palavra de Deus nos vai dizer que Neemias, nesse contexto de oposição, a palavra de Deus vai nos dizer que ele reconheceu os seus adversários. Se nós quisermos ter uma família edificada, protegida por fortalezas, nós precisamos reconhecer que nós temos adversários. A palavra de Deus nos diz, no versículo 1 ao 4, e nos diz também no versículo 7, que Neemias e os seus homens, eles estavam cercados por todos os lados. O versículo 7 diz assim: quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Nós precisamos reconhecer que nós temos adversários que trabalham dia e noite para destruir as nossas famílias. Tem um livro que até pouco tempo nós tínhamos ele ainda aqui na nossa livraria, escrito pela doutora Ilma Cunha, Família, lugar de refúgio ou campo de batalha. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós estamos batalhando contra os membros da nossa própria família. E a palavra de Deus nos diz que nós temos um adversário. A nossa família tem que ser um lugar que reflete a glória de Deus. Por que nós somos atacados? 1 Pedro 5,8 diz assim: estejam alertas. O diabo, o inimigo de vocês, ou em outra versão, o vosso adversário, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Nós temos um adversário que luta dia e noite para destruir a paz familiar, os relacionamentos familiares, e nós precisamos conhecer esse adversário. Porque se nós não conhecermos os nossos adversários, nós estaremos lutando contra os membros da nossa própria família, trazendo confusão, trazendo desordem. E nós precisamos conhecer as estratégias de nossos adversários. Queridos irmãos, alguns aqui sabem, eu tive experiências na minha vida profissional enquanto desportista e como treinador de futebol. E quando nós vamos para uma partida, eu poderia colocar aqui outros exemplos. Se nós quisermos vencer, nós precisamos ter estratégias. E a primeira estratégia é conhecer o adversário, os pontos fortes e os pontos fracos. Porque se nós não conhecermos os nossos adversários, nós estamos sujeitos a termos derrotas grandes. Nós já sabemos quem é o adversário da nossa família. Agora nós precisamos entender as suas maneiras de agir e as suas estratégias. Eu quero apresentar pelo menos 3 nesta noite. A primeira delas, perseguição. O texto vai nos dizer no capítulo 4, no versículo 8, que todos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. O adversário, ele nos ataca, ele nos persegue, ele não quer que vivamos em paz diariamente. A segunda estratégia desse adversário é infiltração. Quando o adversário das nossas famílias, ele não consegue nos atacar diretamente, ele tenta se infiltrar. O texto vai nos dizer, no versículo 11,
que esses homens que estavam lutando pelas suas famílias, eles receberam a seguinte informação. Olha o que diz o versículo 11. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa, ou nos vejam, estaremos bem ali, no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho dele. Quando o diabo não consegue nos atacar frontalmente, ele se infiltra. Ele tenta se infiltrar na nossa família. E nesse tempo, nós precisamos vigiar, porque nós estamos falando dos desafios da era digital. E ele se infiltra através de algo que deveria ser bênção, se infiltra através das redes sociais, se infiltra através de tantas informações, trazem desavença na nossa família, conflito familiar. São filhos que querem passar dia e noite na frente do computador e perdem o relacionamento familiar. Homens que passam a noite acessando sites que não deveriam acessar. E o diabo vai se infiltrando, tomando o lugar da comunhão familiar. Nós precisamos estar atentos. Ele tenta, ele ataca, ele se infiltra. A palavra de Deus em Cantares, capítulo 2, versículo 15, diz assim: apanhem para nós as raposas, as rapozinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Sabe o que esses inimigos de Neemias e o seu povo, eles disseram? Antes que eles vejam, como uma raposa, nós estaremos dentro de suas casas. Cantares de Salomão diz: apanhem as rapozinhas, porque são elas que destroem as vinhas. De todos os problemas familiares, todos eles começam pequenos. Rapozinhas que se infiltram no meio da família. Apanhem as rapozinhas, porque são elas que destroem as vinhas. É uma estratégia de Satanás. Depois, quando ele não consegue nos atacar diretamente ou se infiltrar, ele tenta nos distrair. Olha o que diz o versículo 11. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. A distração tem feito com que famílias sejam destruídas. Não se distraia. Vigie, porque nós temos um adversário que ele espera um momento para nos destruir, nos atacar. Neemias, ele reconheceu os seus adversários. Nós precisamos reconhecer os nossos. Não lute contra os membros da sua família, porque a nossa casa deve ser lugar de paz, lugar que glorifique o nome do Senhor Jesus. Não transforme a sua casa um campo de batalha. A sua luta não é contra o seu marido, a sua luta não é contra o seu esposo, a sua luta não é contra o seu filho, a sua luta não é contra o seu pai. Nós temos um adversário que tenta nos matar e destruir. Amém? O segundo princípio está no versículo 6. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. O segundo princípio, para estabelecermos muralhas que vão proteger a nossa vida, a nossa casa e a nossa família, é dedicar-se
totalmente a ela. Aonde está o seu coração? O Senhor Jesus disse: aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Para que nós tenhamos famílias fortes e prevalecemos contra os ataques do nosso adversário, nós precisamos nos dedicar totalmente a ela. Sabe por que muitos casamentos, muitas famílias, muitos relacionamentos têm sido destruídos? Porque nós temos dividido a nossa casa e a nossa família com muitas coisas. Famílias têm sido destruídas por causa de vida profissional. Homens e mulheres que dedicam mais tempo à vida profissional do que à vida familiar. Famílias têm sido destruídas no meio da igreja, porque pessoas, obreiros, homens e mulheres, têm dedicado a sua vida muito mais ao seu ministério do que à sua própria família. Muitas famílias têm sido destruídas porque pessoas têm dedicado mais tempo a ganhar dinheiro do que cuidar da sua própria família. A palavra de Deus nos diz que Neemias ele prevaleceu, porque ele e o seu povo se dedicaram totalmente à sua família. A nossa família é o nosso bem mais precioso. Quanto e como você tem dedicado aos seus filhos, ao seu pai, à sua mãe, aos seus familiares. Neemias, ele reconheceu os seus adversários e Neemias se dedicou à sua casa e à sua família. Dedicar-se totalmente significa fazer esforço maior do que o habitual. Quanto você tem se esforçado para manter a sua família? O texto vai nos dizer que eles se dedicaram totalmente. E o que significa dedicar-se totalmente? O texto vai nos dizer, prestem atenção, versículo 6, neste meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a extensão chegamos à metade da altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes e os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Sabe o que significa dedicar-se totalmente? Reparar brechas. Muitas vezes nós deixamos brechas abertas. Nós não reparamos os nossos erros. Muitas vezes feridas são abertas, mágoas, perca da confiança, perca de respeito. Nós deixamos as brechas abertas. Se você quer uma família forte, você precisa reparar as brechas. A palavra de Deus vai nos dizer que as brechas foram fechadas. Você precisa pedir perdão, você precisa se arrepender, você precisa arrancar do seu coração raiz de amargura, porque se você não tirar a amargura, ela cria raiz, e as raízes vão crescendo e vão destruindo. Você quer ver um exemplo de uma família que foi a primeira família que não reparou as brechas e tiveram perdas muito grandes? A palavra de Deus vai nos dizer, em Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 5, que Deus deu a Adão e Eva 2 filhos, Caim e Abel. E a palavra de Deus nos diz que esses 2 homens, eles foram oferecer sacrifícios a Deus. E a palavra de Deus nos diz que um desses homens, ele ofereceu ao Senhor sacrifício e Deus recebeu. E um outro ofereceu, mas o seu coração era mau e o Senhor não recebeu. E Caim matou Abel, porque deixou crescer no seu coração raiz de amargura.
Famílias têm sido destruídas por falta de perdão. Talvez você precise perdoar, você precisa liberar perdão, você precisa arrancar as mágoas, porque se você não tirar, elas vão crescer e vão penetrando nos muros e eles vão se abrindo. Dedique-se totalmente à sua família. Repare as brechas. Deus está falando com você nesta noite. Tem coisas que precisam ser melhoradas e precisam ser restauradas. Amém? O terceiro princípio, a palavra de Deus nos diz, no versículo 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que destruam qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho dele. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram, para que onde quer que vocês virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. O terceiro princípio é: vença o desânimo nos momentos de crise. Eles passaram por crise, eles passaram por fraquezas, e todos nós passamos por isso nas nossas famílias. Mas a palavra de Deus nos diz que esses homens, eles venceram o desânimo e os momentos de crise. E como venceram o desânimo e o momento de crise? Olha o que diz o versículo 6. Você está aí, meu irmão? Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a extensão chegamos à metade da sua altura. Até onde eles chegaram? Até onde eles chegaram? Sabe o que eles fizeram? Eles valorizaram aquilo que eles tinham. Nós precisamos valorizar a metade que nós já construímos. Vença o desânimo, vença as crises. Talvez você ainda não tenha tudo que você deseja, mas você tem uma parte. Talvez o seu marido não é o melhor, mas você tem um marido. Tem pessoas que estão orando e lutando por ele. Talvez a sua esposa não seja a melhor. Tem homens que procuram uma esposa. Talvez o seu filho não seja o melhor. Tem alguns que estão chorando por filhos que foram mortos. Valorize o que você tem. Eles valorizaram a metade. Eles chegaram à metade. Aquilo que você tem foi Deus que te deu. Por isso ame a sua família. O seu marido ainda hoje não é crente, mas ele pode ouvir a palavra e se converter. Talvez o seu filho ainda ande nos vícios, na droga, na prostituição, mas assim como Deus me tirou de um mundo que não agradava, que tirou você, Ele pode tirar o seu filho também. Valorize a metade, vença o desânimo e os momentos de crise. Eles valorizaram a metade. Nesse meio tempo, fomos construindo, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade. A nossa vida é um processo contínuo, que nós precisamos melhorar a cada dia. Depois, para vencer o desânimo, você precisa reconhecer as suas fraquezas e as suas falhas. A palavra de Deus nos diz que Neemias, ele sabia que havia pontos altos e pontos baixos no muro. Nós precisamos reconhecer que muitas vezes o ponto baixo somos nós e nós queremos colocar a culpa no outro. A palavra de Deus nos diz que eles valorizaram o que eles tinham, eles reconheceram as suas fraquezas. E outra coisa, a palavra de Deus vai nos dizer no versículo 10, que eles sabiam que tinham entulhos.
muitas vezes nós guardamos aquilo que não presta na nossa vida e na nossa família. Eles sabiam que precisavam tirar entulhos, por isso eles venceram em desânimo. E ainda, eles reconheceram que não conseguiam fazer sozinho. Eles reconheceram que precisavam de ajuda. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos vencer, edificar muralhas que protegem a nossa família? Por causa do orgulho. Nós não queremos procurar um médico, nós não queremos procurar um conselho, e nós sofremos sozinhos. E a palavra de Deus nos diz que eles venceram o desânimo e os momentos de crise, porque eles reconheceram que precisavam de ajuda. A palavra de Deus vai nos dizer, em 1 Samuel, no capítulo 30, que um homem que foi mencionado também aqui nesta noite se chamava Davi. A Bíblia nos diz que esse homem era o homem segundo o coração de Deus. Em todas as batalhas que ele entrava, ele vencia. Mas a palavra de Deus nos diz que em um determinado tempo, ele saiu para uma guerra em Ziclag. Ele deixou a sua família, e ele não deixou a sua família protegida. E a palavra de Deus nos diz que quando ele volta, os muros tinham sido incendiados, a sua casa tinha sido saqueada, a sua família levada. E sabe o que a palavra de Deus nos diz? Que Davi, ele fortaleceu-se no Senhor. Se você quer vencer o desânimo, você precisa buscar ajuda. Primeiro, em Deus, e depois em pessoas que têm capacidade para te ajudar. E você estará construindo fortalezas de proteção à sua família. Amém? O quarto princípio usado por Neemias que nós precisamos praticar na nossa vida. Nós precisamos criar estratégias. Olha o que diz o versículo 13. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Se você quer edificar muralhas de proteção à sua família, crie estratégias de proteção. A primeira delas, eu já disse, posicione-se nos lugares mais baixos. Todos nós reconhecemos os nossos pontos fracos, onde nós precisamos vigiar. Nós precisamos reconhecer esses pontos fracos e nos posicionar atrás deles. Nós precisamos nos posicionar nos lugares abertos. Nós precisamos ter estratégias. Se aquilo que te prende é a rede social, você não consegue, fuja de lá. Talvez seja uma conversa, um relacionamento, fuja deste lugar. Talvez seja uma bebida, um vício, fuja. Crie estratégias de proteção. A palavra de Deus nos diz que Neemias se posicionou e os seus homens nos lugares mais baixos, nos lugares abertos. Mas a palavra de Deus também nos diz, neste texto, que Neemias, ele usou armas, espadas, lanças e arcos. Para criar estratégias, nós precisamos ter armas. O nosso adversário, nós vimos, é um adversário espiritual. E nós precisamos lutar com armas espirituais. E a palavra de Deus nos diz que as nossas armas são poderosas em Deus. Nós precisamos orar, nós precisamos adorar, nós precisamos estar em comunhão, mas nós também precisamos ter armas naturais. Eu não sei em que área você precisa melhorar, você sabe. Mas um outro princípio para criar estratégias de proteção. O versículo 16 e 17 diz assim: daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças.
Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam a arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Nós precisamos nos organizar. Família é constituída de membros. Nós não podemos carregar tudo sozinho. A palavra de Deus nos diz aqui que havia oficiais. A palavra de Deus nos diz aqui que havia construtores. A palavra de Deus nos diz aqui que havia transportadores. Para vencermos os ataques contra famílias, precisamos da cooperação de todos. Sabe o que o texto diz aqui? Que quem carregava eram os jovens. E eu quero trazer uma palavra agora para os jovens, para os filhos que estão aqui. Talvez você pense que a sua família não seja a melhor do mundo. Eu preciso te dizer, alguém tem que te dizer, talvez você seja também um grande culpado. Não ouve seu pai, não ouve a sua mãe, não obedece. E a Bíblia diz para os filhos serem obedientes. Você precisa fazer a sua parte. Os pais precisam amar, precisam não irritar. Os esposos precisam amar as esposas. Mas a palavra de Deus também diz que a mulher tem que honrar o marido. Para nós vencermos nas batalhas contra os nossos adversários, nós precisamos da cooperação de todos, de organização no lar e na família. Cada um faz a sua parte, foi assim que eles conseguiram. E agora tem algo que também é muito importante. Nós precisamos encurtar as distâncias. Olha o que diz o texto no versículo 19 e 20. Então disse aos nobres, aos oficiais e aos restantes do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes um dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali, e nosso Deus há de lutar por vós. Nós precisamos encurtar as distâncias. Nós precisamos melhorar a comunicação. Nos momentos de crise, nós precisamos tocar a trombeta. Meus irmãos, nós temos aprendido isso, eu e a minha casa. Há momentos que a irmã Cláudia dá o toque, a trombeta toca, e ela diz assim: hoje é dia de reunião de família. E eu e as crianças, nós começamos a tremer, porque a trombeta toca. E naqueles dias nós começamos a mudar, a acelerar. Mas há dias também que eu os chamo, a trombeta toca, nós nos reunimos e encurtamos as distâncias. Para nós prevalecermos contra a família, nós precisamos estar perto um dos outros. A palavra de Deus vai nos dizer aqui que Neemias, ele reconheceu que eles estavam distantes, que estavam separados. Nós temos diferenças na nossa família, até de cultura. Eu cresci no Brasil, os meus filhos estão crescendo em Luxemburgo. É uma diferença cultural, de língua, de comportamentos. Eu vivi um tempo, eles estão vivendo outros. Nós também, aqueles que são casados, os que têm filhos, nós temos distâncias, nós temos diferenças, mas nós precisamos encurtar as distâncias. Nós precisamos melhorar a comunicação, nós precisamos melhorar o relacionamento entre pais e filhos, entre filhos e pais. Na semana passada, nós tivemos um evento aqui, promovido pelo Ministério Infantil, durante a tarde, e o tema desse encontro foi encurtando distâncias entre pais e filhos.
E muitos pais não vieram. Muitos pais não trouxeram os filhos. Nós tivemos aqui momentos de família, de troca de experiências, de aprendizado. Nós precisamos encurtar as distâncias na casa de Deus, na nossa casa, nos nossos lares. Nós precisamos melhorar. Crie estratégias de proteção à sua família. Amém? Agora o último tópico, e talvez esse seja o mais importante. Talvez não, certamente é o mais importante. A palavra de Deus nos diz no versículo 14, diz assim: fiz uma rápida inspeção, e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, lembrem-se que o Senhor é grande e temível, e lutem por nossos irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Você quer vencer com a sua família? Você quer estabelecer muralhas de proteção na sua família? Conecte-se a sua família a Deus. Nós cantamos aqui: Deus é o Deus da família. Deus é o Deus da família. Olha o que diz o versículo 20: do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós, ali o nosso Deus lutará por nós. Mas Deus só luta por aqueles que são seus. Neemias diz: nós oramos, não tenham medo deles, lembre-se que o Senhor é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, e por suas mulheres, e por suas casas. Deus é temível, Ele se faz presente na vida daquele que se conecta com Ele. Nós precisamos conectar a nossa família a Deus. Como o versículo 9 nos dá a orientação. Primeiro, nós precisamos conectar a nossa família com fé. A palavra de Deus nos diz: não tenham medo. Nós precisamos conectar a nossa família com esperança. Nós precisamos conectar a nossa família com coragem. Lute pela sua família, diz o texto, pelos seus irmãos, pelos seus filhos, por suas filhas, pelas suas mulheres e pelas suas esposas. Se lutarmos por nossa família, Deus luta por nós. Ele é o Deus da família. A família está representada nele. Salmos 127 diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Deus precisa ser o Deus da nossa família. Deus precisa ser a base da nossa casa. Mas a palavra de Deus nos diz que esses homens, eles estavam construindo um muro. E nós não conseguimos conectarmos-nos com Deus sem nos conectarmos com Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o texto, a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor Jesus, Ele é a pedra principal. Você quer levantar muros de proteção na sua casa e na sua família? A rocha principal tem que ser Cristo. Porque se não for Cristo, nós estaremos colocando somente pedras queimadas e qualquer raposa a derruba. Cristo é a rocha da nossa salvação.
Queridos irmãos, talvez você pense assim, mas eu tenho uma boa família, eu tenho bom relacionamento com meu esposo, com a minha esposa, os meus filhos têm crescido com saúde. Queridos irmãos, não se engane, o nosso adversário, ele quer nos levar para uma vida de condenação. Não vale a pena ter uma família feliz se a sua família não for salva. Você pode viver 30, 40, 50 anos de vida conjugal, de vida familiar. E quando acabar esse tempo, para onde vai o seu esposo, a sua esposa e os seus filhos? A nossa luta é eterna. O diabo engana muitos dizendo: eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom filho, eu sou obediente, eu sou um bom esposo, eu sou uma boa filha. E quando esse tempo passar, a nossa luta é eterna. Pouco adianta ter uma família sólida, ser bons pais, bons filhos, se a nossa família não é salva. Sabe qual é a luta que nós precisamos enfrentar? Eu peço à equipe de louvor que vem aqui. A nossa luta eterna e espiritual. Você é salvo, a sua família é salva, Cristo é a base da sua família. Pense nisso. Nós temos adversários que têm tentado roubar a nossa alegria, mas acima de tudo ele tem tentado roubar a nossa vida eterna. Queridos irmãos, 5 princípios, prestem atenção aqui, 5 princípios para termos uma família edificada em Cristo, com muralhas de proteção aos nossos adversários. Não se desligue da mensagem, preste atenção. O que muda as nossas vidas não é o que nós sabemos, mas o que nós colocamos em prática. Eu vou repetir, preste atenção. O que muda a nossa vida não é o que nós sabemos, mas é o que nós colocamos em prática. Há 2 semanas atrás nós ouvimos princípios para a nossa vida. Qual deles nós temos colocado em prática? Queridos irmãos, reconheça os adversários. Pode começar o louvor. Reconheça os adversários. Dedique-se totalmente à sua família. Vença o desânimo e os momentos de crise. Crie estratégias de proteção. Conecte-se com Deus. Deus lutará por nós quando vivermos os seus princípios com fé, com confiança e com coragem. Quando você sair daqui nesta noite, você vai tapar as brechas ou vai deixá-las abertas? Você vai reparar os erros ou vai consertá-los? Você vai tocar a trombeta, encurtar as distâncias nos relacionamentos ou eles ficarão iguais? Se você não estiver disposto a mudar, o Senhor não voltar, em 2020, em outubro, nós teremos novamente o mês da família. Você vai olhar para trás e a sua família vai estar igual ou pior. Ponha em prática aquilo que você ouviu nesta noite. Deus lutará por você, se você cumprir os princípios da palavra de Deus. Medite nesta canção, feche os seus olhos. Mas você pode dizer que Ele é o Deus da sua família? Feche os seus olhos, pense na sua família. Tentando destruir as bases da família. Feche os seus olhos, medite na palavra, não se desligue. As crianças também, fiquem em oração nesse momento. Quantos filhos choram assim
separação dos pais. Ó Deus, traga o que foi, consola o que ficou, cura o coração do filho que chora. Tu és o Deus da família. Ó mãe, não desista do Não teu desista. lar. Mãe, Valorize a metade do muro. o amor Valorize te aquilo que faz você já tem. edificar. Ame a sua A esposa. tua Ame o seu esposo. Ame o seu pai. Ame a sua mãe. Repare os seus erros. Creia, ó Pai, seja o herói, ó Pai, com fé que se constrói a tua casa será bendita. Creia no Deus da família. Talvez os seus muros já não tenham mais portas. Talvez você olhe e pense assim: são apenas pedras queimadas. Talvez tenham brechas que precisam ser consertadas. O Deus da família, Ele lutará por você, se você estiver disposto a mudar, se você estiver disposto a consertar. Você pode ter a sua vida restaurada, o seu casamento pode ser melhor, o seu relacionamento pode ser melhor, mas você precisa cumprir os princípios da palavra de Deus. E o Senhor está te dando oportunidade nesta noite de ouvir a palavra e mudar de vida, amar mais, cuidar melhor, dedicar mais tempo para a sua família, para o seu relacionamento. Tire hoje a raiz de amargura, arranque do seu coração, peça perdão, perdoe. Vamos louvar, vamos adorar. Coloque-se de pé, igreja. Não desista. Talvez você do precise teu pedir lar. perdão hoje. Ó mãe, o amor te faz edificar. A tua casa será bendita. Creia, ó Pai, Clame pelo seu Deus. seja o herói, ó Pai. Clame pela sua família, ore por ela nesta hora. Fé que se constrói. Lute pela sua família, lute pela sua casa, lute pelos seus filhos. Será Valorize o que você tem e a sua casa será bendita. Creia no Deus da família. Eu vou fazer um apelo nesta noite. Talvez você está ouvindo esta mensagem aqui neste lugar e você nunca entregou a sua vida a Deus. Você nunca entregou a sua vida a Cristo. Você o conhece de ouvir falar. Mas hoje, se você ouviu a sua voz, não endureça o coração. Se você quer hoje ter um encontro pessoal e verdadeiro com o Senhor, e você quer dizer: eu quero que este Deus seja o Deus da minha vida, eu quero que esse Deus seja o Deus da minha casa, eu quero que esse Deus seja a rocha da minha família, e você quer entregar a sua vida a Jesus como seu único, como seu eterno Senhor e Salvador, e Ele lutará por você. Se você quer reconhecê-lo como Senhor da sua vida, erga suas mãos e eu vou orar por você.
Senhor está te dando a oportunidade de tê-lo como Senhor da sua vida. Você quer reconhecê-lo como Senhor, como o único, eterno e Salvador da sua vida? Aleluia, vamos adorar mais uma vez. Agora nesse momento você vai orar pela sua família, você vai orar pelos seus filhos. Clame, se você tem a sua família perto de você, junte-se a Ele, ore, clame. Seja o herói, ó Pai, com fé que se constrói a tua casa será bendita. Creia no Deus da família. Aleluia. Agora feche os seus olhos e eu vou orar por você. Continue ministrando. Feche os seus olhos. Senhor Deus e eterno Pai, Tu és o Deus da família. Nas nossas vidas, na nossa família, no nosso relacionamento de pai e filho, de esposo e esposa, está refletida a Sua glória. Por isso nós te pedimos, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, que nesta hora, Senhor, o Senhor venha restaurar aquilo que foi queimado, que o Senhor venha nos erguer como família, Senhor Deus, como família bendita. Pai, eu te peço nesta hora, Senhor, o Senhor que sonda e conhece os nossos corações, ó Pai, nos fortaleça para que cumpramos os princípios da Tua palavra, Senhor, que nós venhamos perdoar, que nós venhamos encurtar as distâncias, Senhor Deus, que nós venhamos nos conectar contigo. Ó Pai, nós possamos vencer, Senhor Deus, os desafios do nosso tempo. Ó Pai, nós te pedimos, Senhor, que sejam apanhadas todas as raposas que se infiltram no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor seja, Senhor Deus, a base, o alicerce da nossa casa e da nossa família. Nós oramos em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Adoro. Seja o herói, ó Pai, com fé que se constrói a tua casa. Aleluia. Os irmãos podem se assentar.